Aquela era para ser uma viagem simples e tranquila. Uma rota que eu já tinha feito dezenas de vezes, sempre à noite para evitar o trânsito pesado. O trajeto atravessava uma região rural, com longos trechos de estrada cercados apenas por mato, sem iluminação ou sinal de civilização por quilômetros. Nada demais para um caminhoneiro veterano como eu, acostumado ao isolamento da estrada. Era por volta das 3 da manhã, e o sono começava a pesar. As curvas da estrada pareciam se repetir, criando um padrão hipnótico que tentava me puxar para um estado quase de transe. Foi quando, numa das curvas, notei algo no canto do farol. Uma sombra escura que parecia se mover pela lateral da estrada. No começo, pensei que fosse algum animal, talvez um cachorro ou um lobo, mas a silhueta parecia humana, como se alguém estivesse caminhando sozinho no meio da madrugada. Segui dirigindo, tentando ignorar, mas a cada curva, aquela sombra parecia reaparecer, sempre no limite da luz dos faróis, como se estivesse acompanhando o caminhão. Meu coração começou a bater mais forte, mas eu tentava me convencer de que era uma ilusão de cansaço, uma sombra projetada pelas árvores, ou talvez alguma peça pregada pela luz do farol. Depois de alguns minutos comecei a ouvir uma leve batida, como se algo estivesse tocando a lateral do caminhão. Mas era tão sutil que eu quase não acreditei. Só quando olhei para o retrovisor, vi uma coisa que me congelou por completo. O vulto estava agora muito mais próximo do caminhão, quase encostado na lateral, mas sua forma era vaga, indistinta, sem traços que eu pudesse identificar. Não era um animal e, ao mesmo tempo, também não parecia uma pessoa. Era apenas uma sombra, densa e errante. Tentei acelerar, mas o vulto parecia acompanhar cada movimento do caminhão, flutuando ao lado, numa velocidade impossível. As batidas ficaram mais fortes, e eu percebi que vinham diretamente da porta, como se aquele vulto quisesse entrar. A sensação de terror tomou conta de mim, mas mantive os olhos fixos na estrada, tentando me convencer de que aquilo não era real. De repente, a sombra desapareceu. O silêncio tomou conta do ambiente, mas a tensão ainda estava ali, e o medo não me deixava em paz. Foi então que ouvi um sussurro, uma voz fraca e gelada, como se alguém estivesse no banco do passageiro ao meu lado, murmurando em tom baixo: "Por que você me deixou aqui?" Olhei rapidamente para o lado, e lá estava o vulto, sentado, uma figura escura e indefinida, que parecia me observar. Pisei no freio instintivamente, e o caminhão derrapou na estrada vazia, enquanto eu lutava para manter o controle do volante. Quando finalmente consegui parar, a figura tinha desaparecido novamente, deixando apenas um rastro de frio e uma sensação de que eu não estava sozinho. Saí do caminhão tentando acalmar a respiração e entender o que havia acontecido. A estrada estava deserta, com o silêncio noturno tomando conta de tudo. Respirei fundo e tentei me convencer de que era o cansaço, de que a solidão da estrada estava brincando com minha mente. Mas, ao voltar para a cabine, encontrei algo que me fez duvidar de tudo. Havia uma marca de mão, escura e indefinida, no vidro do lado do passageiro. Desde então, evito viajar por aquele trecho em horários avançados. Alguns colegas dizem que já viram o mesmo vulto, sempre na beira da estrada, como se estivesse à espera de alguém para levá-lo embora. E, quando se aproximam, ele desaparece, deixando apenas o eco de uma voz sussurrante e uma sensação gélida de que aquele pedaço da estrada guarda um segredo que ninguém quer descobrir. Desde que comecei nessa vida de caminhoneiro, a estrada sempre teve seus mistérios, mas nunca imaginei que um simples trecho de uma viagem pudesse me marcar para o resto da vida. Essa é a história de uma noite em que tudo pareceu sair de controle, como se a própria estrada tivesse me puxado para um caminho sem volta. O destino era distante. Mais de 1000 quilômetros de asfalto e terra, cruzando 3 estados com poucas paradas no caminho.
Eu estava acostumado com longas jornadas, mas algo naquela noite me incomodava desde o começo. Saí da última parada antes do trecho rural da rota já de madrugada, com apenas o som do motor e o farol iluminando os buracos na pista para me fazer companhia. A estrada ali era deserta, sem luzes de outros caminhões, carros ou mesmo de postes. Tudo era tão escuro e quieto que o menor ruído parecia ecoar pela noite. À medida que eu avançava, percebi que a névoa começou a engrossar. Uma névoa densa e úmida que parecia surgir do nada e logo começou a engolir o caminhão. O GPS me mostrava que eu estava na rota certa, mas não havia sinal de civilização, nem mesmo placas. A sensação era como se a estrada se alongasse cada vez mais, me prendendo num limbo sem fim. Foi então que vi algo estranho no horizonte. Era uma luz, fraca e pálida, oscilando ao longe. Aproximando-me, percebi que era um pequeno posto de gasolina, algo antiquado, daqueles que parecem abandonados há décadas. Não havia ninguém em volta, mas resolvi parar, esperando talvez encontrar algum tipo de orientação. Quando desci do caminhão, o silêncio era esmagador, e a sensação de estar sendo observado era quase tangível. Andei até a porta da loja de conveniência do posto, mas tudo estava trancado e escuro. Voltei ao caminhão, mas antes que eu pudesse girar a chave, um homem apareceu na minha janela. Ele tinha uma expressão vazia, os olhos fundos e a pele pálida, como se não visse a luz do sol há muito tempo. Sem dizer nada, ele me entregou uma garrafa d'água e apontou para a estrada. Confuso e hesitante, agradeci e voltei a dirigir. Segui pela estrada com a névoa cada vez mais densa, e o homem ainda em minha mente. Horas depois, senti o cansaço pesar. Decidi parar um pouco e encostei numa pequena área de descanso, onde havia outros caminhões estacionados. Mas, ao sair para esticar as pernas, percebi que os caminhões estavam vazios e empoeirados, como se estivessem ali há anos. Olhando para eles, senti um arrepio gelado. Não havia sinais de motoristas, não havia som algum, e a sensação de estar preso naquele pedaço de estrada desolada se intensificou. Já dentro da cabine, fechei as portas e tentei dormir, mas a inquietação não deixava. Pouco tempo depois, ouvi um som vindo do lado de fora. Passos. Estava escuro, e a névoa agora parecia se agitar em ondas, como se algo estivesse se movendo dentro dela. Levantei e olhei pela janela, mas não vi ninguém. Apenas o vazio e o contorno espectral dos caminhões abandonados. O que me assustou de verdade foi quando, ao olhar pelo retrovisor, vi um rosto desconhecido refletido ali. Os olhos eram profundos e frios, e por um segundo achei que era o homem do posto. Mas ao me virar, não havia ninguém. O medo que senti foi visceral. Liguei o motor e saí dali o mais rápido possível, sem olhar para trás. A estrada começou a se transformar, como se estivesse me levando para outro lugar. Placas que nunca havia visto começaram a aparecer, com nomes que não reconhecia, e o sinal do GPS sumiu. Minha mente estava à beira de colapsar, e comecei a questionar se aquilo era real ou algum delírio de cansaço extremo. Subitamente vi uma curva fechada que levava a um túnel. Parecia a única saída, então entrei. O túnel era longo e escuro, e um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. As luzes do caminhão piscavam, e durante um instante, a escuridão tomou conta de tudo. Quando as luzes voltaram, eu não estava mais no túnel. Estava de volta à estrada, mas o lugar parecia diferente, como se tivesse sido transportado para um pedaço esquecido do mundo. Agora, a estrada estava vazia, sem placas, sem saídas, sem fim. Tentei várias vezes sinalizar no rádio, mas só conseguia ouvir um zumbido estático, como se algo estivesse interferindo. Não havia sinal de vida. Passei por outro posto de gasolina, mas esse estava queimado, com as bombas destruídas e uma van enferrujada na entrada. Lembrava vagamente o posto onde havia parado antes, mas algo estava terrivelmente errado. Foi então que vi algo no asfalto,
como se fosse um corpo. Ao me aproximar, vi que era um caminhoneiro, o rosto coberto de sangue seco, mas seus olhos estavam abertos. Quando passei ao lado, ele se virou lentamente e, com uma voz rouca, apenas sussurrou: "Você não devia estar aqui." Acelerei o caminhão, lutando para manter o controle, mas o asfalto parecia derreter debaixo dos pneus, e a cada metro que avançava, via mais rostos no retrovisor. Caminhoneiros que desapareciam quando eu olhava diretamente. Eu dirigia em círculos, passando pelos mesmos lugares, vendo os mesmos sinais e ouvindo a mesma voz ecoando: "Você não devia estar aqui." No final, percebi que já não estava mais no controle do meu destino. A estrada era viva e ela havia me escolhido. Enquanto a estrada parecia me prender em um ciclo sem fim, senti um calafrio como nunca antes. Estava claro que, de alguma forma, eu havia cruzado para um lugar que não deveria existir. Um recanto esquecido, uma armadilha para aqueles que ousam desrespeitar a noite. Dirigi em um desespero silencioso, até que vi um brilho alaranjado no horizonte, como se fosse um incêndio ao longe. Com alguma esperança, me aproximei, mas à medida que me aproximava, percebi que o fogo não queimava nada concreto. Era como se chamas rodopiassem pelo ar sem consumir nada, em um círculo estranho, quase ritualístico. De repente, notei vultos à beira da estrada, figuras encapuzadas, imóveis, observando minha passagem. Seus rostos estavam ocultos pelas sombras, mas eu podia sentir o peso dos olhares, frios e penetrantes. A cada metro, mais deles apareciam, silenciosos, numa formação que parecia direcionar o caminho que eu deveria seguir. Aos poucos, percebi que aquelas figuras me guiavam, formando um corredor macabro à beira da estrada. Eu queria parar, dar meia volta, mas algo maior que eu parecia me puxar para frente, como se o próprio caminhão fosse atraído por uma força invisível. Quanto mais eu avançava, mais as figuras se multiplicavam. Algumas pareciam familiares, seus rostos uma mistura de caminhoneiros que eu conhecera ao longo da vida, de velhos colegas que desapareceram em viagens ou em acidentes estranhos nas rodovias. Finalmente, a estrada terminou em uma clareira aberta, envolta por uma névoa que parecia absorver qualquer som. No centro, uma grande árvore seca com galhos retorcidos se erguia, como se fosse o ponto de encontro de tudo que era perdido na noite. Senti uma força inexplicável me obrigando a descer do caminhão. Com passos hesitantes, caminhei em direção à árvore. Ao me aproximar, vi placas de metal penduradas nos galhos. Eram emblemas de caminhões, cada um com uma marca, como se fossem troféus daquela estrada. De repente, ouvi vozes sussurradas ao meu redor. Eram os mesmos sussurros dos caminhoneiros que eu tinha visto antes na estrada. E agora eles pareciam se materializar, formando um círculo ao meu redor, seus rostos tomados pela mesma expressão vazia. Um deles deu um passo à frente e, com uma voz rouca e distante, disse: "Bem-vindo ao fim da estrada. Aqui todos os que se perdem ficam para sempre." Tentei correr, mas algo me impedia de me mover. Olhei para trás e vi o meu caminhão, afundando lentamente na terra, como se estivesse sendo engolido por aquele lugar amaldiçoado. O pânico tomou conta de mim, e tudo o que pude fazer foi gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. A última coisa que vi antes da escuridão completa foi a árvore se inclinando na minha direção, como se quisesse me engolir também. E então tudo se apagou. Dizem que em certas noites caminhoneiros que cruzam por aquela estrada conseguem captar vozes no rádio, uma frequência perdida em meio ao estático. A voz que sussurra é sempre a mesma, rouca e assombrada, pedindo por ajuda, como se estivesse preso em um limbo entre o real e o esquecido. Desde que comecei a rodar pelas estradas, já ouvi de tudo. A maioria dos caminhoneiros tem histórias que se contam em volta das mesas nas paradas de beira de estrada. Mas, para ser honesto, eu nunca acreditei nessas coisas.
Até aquela noite, eu estava indo para o sul, levando uma carga pesada de madrugada. Era um trecho tranquilo, sem muito movimento, o tipo de viagem em que a cabeça começa a ficar meio embotada pelo cansaço. A noite estava clara, o céu estrelado, mas a estrada parecia mais escura do que o normal, como se o breu da noite estivesse se fechando ao meu redor. Passei por algumas pequenas vilas, até que depois de um trecho longo e reto, percebi uma coisa estranha. Meu GPS mostrava uma rota completamente nova, uma estrada de terra que, segundo o mapa, encurtaria minha viagem em 1 hora. Relutante, mas curioso, decidi seguir. A estrada era deserta, de terra batida e coberta por árvores cujas sombras pareciam se alongar cada vez mais. Após uns 15 minutos, percebi que o ar tinha mudado. Estava pesado, com uma sensação estranha de estar sendo observado. Algo no retrovisor chamou minha atenção. Uma luz fraca e amarelada oscilava na estrada atrás do caminhão. Imaginei que fosse outro caminhoneiro, mas a luz ficava oscilando como se fosse uma lanterna antiga. Em vez de me tranquilizar, isso me deixou em alerta. Pisquei os faróis para sinalizar, mas a luz continuava ali, me seguindo, como se me observasse à distância. Foi então que vi, pela primeira vez, uma figura encostada em uma árvore ao lado da estrada. Era alta, com um chapéu largo, e parecia estar de costas para mim, imóvel como uma estátua. Pisquei, tentando entender o que estava vendo. Mas quando passei por ela e olhei pelo retrovisor, não havia mais ninguém ali. Com o coração acelerado, continuei a viagem. Após alguns minutos, vi outra figura à frente, no meio da estrada. Dessa vez, era uma mulher com um vestido branco, e seu rosto estava virado para baixo, coberto pelos cabelos. Eu freiei bruscamente, mas ela não se moveu 1 centímetro. Com as luzes do caminhão iluminando-a, eu podia ver que sua pele era pálida demais, quase translúcida, e suas mãos pendiam para os lados como se fossem pesadas demais para o corpo. Tentei me recompor, mas a adrenalina estava a 1000. Abaixei a janela, tentei chamá-la, mas ela não respondeu. Só quando estava prestes a descer do caminhão, ela levantou o rosto lentamente, olhando direto nos meus olhos. E o que vi não era humano. Os olhos dela eram vazios, como 2 órbitas escuras sem vida. Antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu, sumindo no ar como fumaça. Aquilo me abalou de uma forma que eu não conseguia explicar. Pisando fundo no acelerador, saí dali o mais rápido possível, mas a estrada parecia se estender cada vez mais. Foi quando ouvi um barulho vindo do rádio, uma interferência esquisita. Logo depois, uma voz fraca e arrastada começou a ecoar, murmurando algo que eu não conseguia entender, como uma oração ou um canto melancólico. Fiquei paralisado. A voz ficou mais alta e clara, até que uma frase se destacou: "Todos que passam por aqui ficam para sempre." O rádio estava desligado, mas a voz continuava a ecoar pela cabine, como se estivesse falando dentro da minha cabeça. Senti o corpo arrepiar, e meus instintos me diziam para fugir dali o mais rápido possível. Finalmente, avistei uma saída na estrada, e virei o volante bruscamente, me desviando daquela rota amaldiçoada. O caminhão derrapou na terra, e só consegui frear quando voltei para uma rodovia asfaltada. Ofegante, olhei ao redor, mas não havia nada além da estrada e o silêncio da madrugada. Continuei dirigindo até encontrar uma parada, e lá, depois de uns minutos para me acalmar, resolvi perguntar a um velho caminhoneiro sobre a estrada que eu tinha pego. Ao ouvir minha descrição, ele empalideceu e me contou que aquele caminho era conhecido como a Rota do Esquecido. Dizem que é uma estrada que aparece apenas para alguns, e que todos os que entram nela têm visões das almas perdidas de caminhoneiros que nunca voltaram. Muitos nunca encontram o caminho de volta. Desde então, evito estradas desconhecidas e mantenho minha rota fixa. E embora ainda sinta o peso daquela experiência, a voz no rádio e o rosto daquela mulher, tenho um certo alívio por ter saído daquela estrada amaldiçoada
e a certeza de que, na próxima vez, posso não ter tanta sorte.